Mato Grosso, vários projetos hidrelétricos das chamadas pequenas centrais hidrelétricas na bacia do Xingu. Isso tem acontecido, né? Há uns estudos da Unemat apontando isso. Não adianta a gente fazer contagem populacional de peixes quando o canteiro de obras já está lá instalado, né? Isso tem acontecido aqui e é fato, né? E acredito que no país inteiro. Outro ponto é que nem sempre os estudos e os relatórios de impacto ambiental são feitos com a qualidade que deveriam, com a isenção técnica que eles deveriam, né? É o caso, por exemplo, da hidrelétrica de Barra Grande, que é na bacia do Rio Pelotas, no sul do país. O estudo de impacto ambiental de Barra Grande não viu dezenas de hectares de floresta nativa de araucárias, que está extremamente ameaçada. Assim, os remanescentes de floresta de araucárias são pouquíssimos. O que aconteceu com Barra Grande? Cortou uma área nativa, uma floresta primária, centenária, para encher o lago, porque a obra já estava construída, né? Daí é o fato consumado, está lá a obra, então a gente sacrifica uma área nativa de uma espécie ameaçada, porque a obra já está pronta, né? Então, esse tem sido o modo de operação do governo brasileiro, independente de qual é a bandeira que está no poder no momento, assim, isso não mudou nos últimos anos, né? De se fazer a obra porque a obra é importante e depois resolve os outros problemas, né? Os problemas ambientais, os problemas sociais, você sempre acaba mediando eles de alguma maneira que não é a maneira que essas populações gostariam, né? Uma das nossas brigas de ambientalistas, digamos assim, não é que a gente é contra a produção de energia, eu não sou contra a hidrelétrica, não sou contra a estrada, não sou contra a produção de energia. Eu não sou contra a soja exatamente, eu sou contra a maneira como essas coisas são feitas, porque tem que existir uma alternativa, tem que existir um modo de fazer que não signifique prejuízo para as populações locais, tem que existir um modo de fazer que não signifique necessariamente um grande prejuízo ambiental. Para isso você precisa de ciência, você precisa de estudos, você precisa de uma energia política que consiga vencer as amarras econômicas que são das grandes empreiteiras, e isso não há dúvida. Esse povo ganha muito dinheiro construindo essas obras. Muito dinheiro mesmo, assim. E o custo ambiental e social dessas obras não é incluído nessa conta. A crise mais intensa de todos os movimentos sociais, dos movimentos ecológicos contra essas grandes obras é essa, assim. Precisa mesmo fazer uma obra desse tamanho? Não dá para fazer um outro investimento em produção de energia no país? Tudo bem, se diz que a energia hidrelétrica é uma energia limpa, né? Ela tem sido chamada de energia limpa principalmente pelos governos porque ela não emite carbono. Primeiro, não é bem assim, porque quando você faz o lago, isso tem uma certa taxa de emissão de carbono. Tudo bem, é estacionária, mas existe, né? E segundo, ela não é uma energia limpa, porque ela tem um impacto ambiental significativo. Não dá para comparar, por exemplo, com parques eólicos, com a energia solar, com a energia a partir do lixo, como tem acontecido alguns projetos já no Sudeste, de você... Outras alternativas, quer dizer, elas existem, nós temos tecnologia para isso. É possível investir em ampliar essas tecnologias, barateá-las e oferecê-las para a população, mas você precisa de atitude política para isso, né? A sociedade tem que se mobilizar para dizer assim, olha, ok, o Brasil precisa de energia, precisamos aumentar a quantidade de energia produzida no país, precisamos dessa energia para sustentar a indústria, mas não a energia de grandes projetos hidrelétricos. E a solução não são as PCHs, porque o estudo de impacto ambiental das pequenas centrais hidrelétricas é feito regionalmente, você não olha para o impacto na bacia. Aí você vê o Rio Juruena, você tem algumas PCHs ali, né? Aí quando você vai olhar para o Rio Juruena inteiro, estão 17. Não dá para considerar isso como uma coisa de baixo impacto. No Xingu o problema é muito sério com os povos indígenas, com as etnias indígenas, porque o modo de sustentação dessas culturas é baseado no rio e no peixe. Quer dizer, a vida dessas populações está voltada para o rio. E é muito egoísta do restante do país ignorar essa diversidade cultural do nosso país e dizer, vocês são atrasados, vocês estão errados, né? Vão para a cidade fazer outra coisa ou inventem uma outra maneira de manter a cultura de vocês, porque o Brasil precisa. A gente precisa entender não só a diversidade biológica, a diversidade ecológica, pensar na sustentabilidade dos ecossistemas, mas nós temos uma diversidade cultural nesse país. Assim como nós temos diferenças entre gaúchos, nordestinos, nortistas, paulistas, entre o povo do centro-oeste, entre o caipira, entre o urbano, nós temos culturas indígenas. São outras etnias, são outras culturas, né? Não são simplesmente índios. Um povo, enfim, atrasado. É uma cultura diferenciada da nossa. Eles tanto não são atrasados que eles produzem vídeos, inclusive premiados fora do país.
país. Não são atrasados porque tem uma forma de economia, uma forma de organização política diferenciada da nossa. Isso ser diferente não é só de sobrevivência, é de um modo de vida diferente do nosso, né? Ser diferente não significa que eles são atrasados porque não estão nessa conexão urbana que a gente vive. Porque nós temos esse pensamento de que o modelo urbano é o melhor modelo, né? A qualidade de vida está nas cidades. Aí você tem lixo, tem enchente, tem chuva ácida, tem poluição, mas isso é legal porque você está na cidade. Isso desconsidera essa diversidade cultural, de etnias, de comunidades e de culturas que dizem assim, eu não quero essa vida para mim. E eu tenho que ter o direito de não querer essa vida para mim. Mas os povos indígenas que têm uma cultura baseada no uso do rio, dos recursos naturais da floresta, do peixe, eles não podem, a gente não pode ter um projeto de desenvolvimento da nação que ignore isso. E não é pouca coisa. Só em Mato Grosso acho que a gente tem, eu não sei o dado certo, mas me parece que são mais de 18 etnias diferentes. Não dá para achar que isso é pouco, isso não é minoria. Isso só não é o que hegemonicamente se considera o melhor.